Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar de velocidade das linhas de processamento em unidades de aves e suínos. Vamos falar de mais uma região na Ásia que vai comprar produtos brasileiros do agro. Vamos comentar de um problema muito sério para a economia do Brasil, a febre aftosa. E você vai ver como está o mercado de milho e suas consequências no trato para com os animais, principalmente suínos e aves. E eu vou conversar com João Vidotto, gerente de produtos da Forte Green. E nós vamos falar da mudança no padrão de absorção das plantas e sobre a tendência do produtor misturar mais produtos no tanque para pulverização. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um problema muito sério para a economia do Brasil, que é a febre aftosa. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil receberá o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação, agora no dia 29 de maio. E segundo o ministro, a medida vai viabilizar o acesso da carne bovina brasileira em mercado mais exigente, como, por exemplo, o mercado japonês. O reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal será um marco histórico esperado há mais de 50 anos. A expectativa, já confirmada tecnicamente pela OMSA, é que o Brasil cumpriu todos os requisitos. A Assembleia será no dia 25 de maio, lá em Paris, e a entrega do certificado será no dia 29 de maio. Durante uma audiência pública no Senado Federal. Um grande evento já está sendo programado para o início de junho, em Paris, para comemorar esse reconhecimento. E esse reconhecimento, disse Fávaro, vai permitir o Brasil acessar mercados mais exigentes. Ele citou como, por exemplo, o Japão, que paga mais pela carne. É uma exigência para o Japão que remunera muito bem. Eles pagam na casa de $8.000 por tonelada de carne. A China, por exemplo, paga por volta de $5.000 por tonelada. É uma oportunidade a partir de certificado que vamos receber. O ministro ainda disse que 98% dos países que adotaram embargos ao Brasil por conta do caso da doença de Newcastle, lá no Rio Grande do Sul, na metade do ano passado, já reabriram os mercados. A China, no entanto, ainda mantém o veto à carne de aves lá do Rio Grande do Sul. E agora vamos comentar do mercado do milho e as suas consequências no trato para com os animais, principalmente suínos e aves. O setor suinícola nacional está em alerta devido aos seguidos aumentos nos preços do milho, principal componente da ração animal. Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, mostram que, na parcial deste ano, até a semana passada, o cereal negociado na região de Campinas, no estado de São Paulo, ele havia representado um indicador, como, por exemplo, o indicador da Exalc BMF Bovespa, e já acumula uma alta de 24%. E na semana passada, o valor médio do milho comercializado na Praça Paulista atingiu a marca de R$ 90 por saca de 60 quilos, patamar nominal não visto desde abril de 2022. Segundo a equipe de grãos do CEPEA, o impulso nos preços é resultado dos baixos estoques de milho e da demanda aquecida. Enquanto o preço do milho sobe, o preço do suíno vivo segue em queda, pressionando ainda mais as margens de lucro dos produtores. De acordo com o CEPEA, a queda no preço do suíno vivo
reflete a oferta de animais superiores à demanda dos frigoríficos por novos lotes. A alta nos custos de produção, impulsionada pelo aumento no preço do milho, combinada com a queda no preço do suíno vivo, tem gerado grande preocupação no setor suinícola. A margem da atividade, ela está cada vez mais apertada, o que pode levar a dificuldades financeiras para os produtores e até mesmo a redução da produção. A equipe de grãos do CEPEA acompanha de perto a evolução do mercado de milho e também de suínos, buscando identificar os fatores que influenciam a dinâmica dos preços. A expectativa é que a oferta de milho aumente com a colheita da segunda safra, o que pode aliviar a pressão sobre os preços. No entanto, a demanda aquecida e os baixos estoques ainda são fatores de muita preocupação. E agora vamos comentar da velocidade das linhas de processamento em unidades de aves e suínos. Só que isso tudo é lá nos Estados Unidos. O governo americano, durante a gestão de Donald Trump, implementou uma medida que permite o aumento permanente da velocidade das linhas de processamento em unidades de aves e suínos. Essa decisão, vista como uma vitória para empresas do setor, gerou uma forte preocupação entre grupos de defesa dos trabalhadores e também de segurança alimentar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, iniciou o processo para oficializar velocidades mais altas que já eram permitidas em algumas instalações sob regime de isenção. Em plantas de frango, por exemplo, a velocidade de processamento pode chegar a 175 aves por minuto, superando o limite anterior de 140 aves por minuto. A justificativa do USDA baseia-se na alegação de que não há ligações diretas comprovadas entre a velocidade de processamento e lesões no local de trabalho. No entanto, pesquisas indicam que os trabalhadores de frigoríficos enfrentam riscos significativamente maiores de danos graves. Sindicatos e grupos de defesas argumentam que a maior velocidade aumenta o risco de lesão por esforço repetitivo e acidentes, além de comprometer a segurança alimentar. Dados do Bureau de Estatística Laboratorial mostram que a incidência de doenças ocupacionais na indústria de abate e processamento de animais é 6 vezes maior que a média de outras indústrias. A decisão do governo Trump contrasta com o posicionamento de grupos de defesa dos trabalhadores que há anos alertam para os perigos do aumento da velocidade das linhas de processamento. A medida também reacende o debate sobre as condições de trabalho nos frigoríficos, onde muitos trabalhadores são imigrantes e inodocumentados. E agora vamos falar um pouquinho da China, que suspendeu a importação da Argentina e agora reabre um importante canal de fornecimento em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos. A China suspendeu uma proibição de 2 anos às importações de aves lá da Argentina, reabrindo um importante canal de fornecimento em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos, que levou a altas tarifas sobre aves norte-americanas. A Argentina suspendeu as exportações de aves em fevereiro de 2023, após detectar a gripe aviária altamente patogênica em aves comerciais, o que levou a China a impor uma proibição em março
daquele ano. As importações de aves e produtos relacionados do produtor sul-americano serão permitidas a partir de 17 de março, após uma análise de risco, pelo menos foi o que informou a Administração Geral de Alfândegas em um comunicado datado de 17 de março. Não foram detalhistas os resultados da análise de risco. Antes da proibição de importação, a Argentina era o terceiro maior fornecedor de produtos de frangos para a China, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A suspensão ocorre em meio a um impasse comercial entre Pequim e Washington. A China impôs uma taxa de importação de 15% sobre o frango dos Estados Unidos, como parte das tarifas que cobrem 21 bilhões de dólares em produtos agrícolas e alimentícios americanos. Os Estados Unidos foram o terceiro maior fornecedor de carne da China no ano passado, depois do Brasil e da Argentina, respondendo por 590 mil toneladas, ou 9% do total das importações. E agora você vai ver como se comportou o mercado do leite spot. Segundo dados da Milk Point Mercado, na segunda quinzena de março, os valores do leite spot andaram de lado, se estabelecendo em R$ 3,24 por litro. Um aumento de 1 centavo frente ao preço médio da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,23 na média Brasil. Ao longo deste mês, as vendas dos principais derivados lácteos têm apresentado um ritmo abaixo do desejado pelas indústrias, com uma grande resistência do varejo ao patamar mais elevado de preços dos produtos. Esse cenário de demanda mais retraída também se refletiu nas negociações para o leite spot desta quinzena, interrompendo seu ciclo de alta mais expressiva. Dessa forma, o volume negociado para o leite spot na quinzena diminuiu, refletindo o mercado menos comprador diante de custos mais elevados e da dificuldade de repasse do produto final. E depois do intervalo eu vou conversar com João Vidotto, gerente de produtos da Forte Green. Nós vamos falar da mudança no padrão de absorção das plantas e sobre a tendência do produtor misturar mais produtos no tanque para pulverização. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de mais uma região, só que lá na Ásia, que vai comprar produtos brasileiros do agronegócio. O governo brasileiro informou agora que durante a visita do ministro da Agricultura do estado de Sarawak, lá na Malásia, que veio ao Brasil, ficou acordado um modelo de certificado sanitário internacional para exportação de carne de aves e também de carne bovina do nosso país. Em 2024, o Brasil exportou mais de 30 mil toneladas de carnes de aves e bovinas para a Malásia, totalizando cerca de 67 milhões de dólares. O estado de Sarawak tem uma população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, está localizado em ilha separada da Malásia continental e possui requisitos específicos para importação de alimentos. Com o aceite do Certificado Sanitário Internacional pelo estado de Sarawak, existe aí uma expectativa de que o volume exportado para a Malásia cresça significativamente nos próximos anos. E com essas novas aberturas, o agronegócio brasileiro atingiu a marca de 44 aberturas de mercado agora neste ano de 2025, totalizando 344 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.
Esses avanços são resultado do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério das Relações Exteriores. Um trabalho muito bom. E agora eu vou conversar com João Vidotto, gerente de produtos da Forte Green. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito atual. Nós vamos falar da mudança no padrão de absorção das plantas e sobre a tendência do produtor de misturar mais produtos no tanque para a pulverização. João Vidotto, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem? Tudo ótimo. O prazer é todo nosso aí, obrigado, né, pelo convite, pela abertura do canal de comunicação de vocês aqui. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí sobre essas questões das mudanças, né, do padrão nutricional dos cultivos e também sobre algumas tomadas de decisões que o produtor tem feito hoje em dia, né, no que diz respeito a misturas de tanque, né? É verdade. Ô, João, me fala assim rapidinho, o que é a Forte Green, aonde ela está localizada e qual o mercado que ela atua? Maravilha, Toninho. Então, a Forte Green é uma empresa brasileira, tá? Ela foi fundada em 2004, então nós já estamos aí há mais de 20 anos no mercado. É uma empresa que está segmentada na parte de nutrição de plantas, né? Então, nós temos 3 plataformas de negócios, né? Uma é voltada à nutrição de plantas, principalmente para aplicações foliares. Uma segunda é para fertilizantes de solo. Uma terceira é de adjuvantes. É uma empresa brasileira, mas que em 2018 ela foi comprada por um grupo europeu, chamado Oris Enterprises. Então, hoje nós temos uma atividade a nível nacional bastante abrangente, mas também é uma atividade internacional. Tá certo. Bom, esse detalhe de misturar mais produtos no mesmo tanque, vamos assim, de maneira geral, estava sendo um calo para o produtor, né? Porque eu me lembro que até há pouco tempo eu conversava com uma pessoa, com um especialista de uma determinada empresa, e ele falava, olha, Antônio, misturar até que pode, mas é muito complicado, é muito difícil, tal. Mas com o andar da carruagem, as coisas foram modificando e hoje o produtor tem assim uma gama muito maior de fazer uma mistura mais completa e atingir o objetivo, né? Exatamente, é um desafio, sabe? É um desafio porque, na verdade, o que acontece? O produtor ele tem que abrir mão de mais tecnologias porque cada vez mais ele está precisando produzir mais, Sim. Correto? E para produzir mais, você tem que cuidar mais da planta, né? De maneira geral, é isso. Né? Então, o desafio o que é pulverização? É você unificar dentro de uma mesma cauda, dentro do mesmo tanque, de um pulverizador, vários produtos, né? Seja eles defensivos, seja eles produtos nutricionais. E esses produtos eles podem ter sinergia ou não, eles podem ser antagônicos ou não. Então, quando eles têm sinergia, bacana, beleza, né? Um ajuda o outro, um ajuda o outro a responder melhor no campo. Quando eles são antagônicos, é um grande problema, porque um ou outro pode estar tirando a eficiência de algum ativo na aplicação ou até mesmo inviabilizando a pulverização. O produtor não consegue aplicar, né? Então, todo aquele investimento dele acaba caindo por terra, né? Então, esse é, de fato, um grande desafio, viu, Toninho? Quer dizer, e automaticamente aumenta o custo de produção. Com certeza, com certeza. Exatamente, porque se ele não consegue, né, aplicar aquela cauda, né, o seu custo de produção sobe, né, ele acaba perdendo aquele tanque, aquela pulverização, né, isso é muito ruim. Então essa é uma grande preocupação nossa enquanto Forte Green, e eu estou como, né, representante do departamento de desenvolvimento de produtos da empresa, essa é uma das grandes preocupações nossas, que é a compatibilidade de misturas. Então, dentro do desenvolvimento de um produto, nós estudamos várias frentes, né? A frente fisiológica, a frente nutricional, sempre foi a nossa preocupação, entender o quanto que o produto, de fato, está fazendo a planta responder mais em relação ao que ela consegue acessar do ambiente. Mas uma outra grande frente de pesquisa que nós temos nos preocupado cada vez mais é essa, de compatibilidade. Então, realmente, é uma grande preocupação nossa e aí a gente faz exposição desses produtos a várias misturas que o produtor poderia fazer no campo. Simulando igualzinho lá, igual ele faz no campo, nós conseguimos simular em laboratório e entender se o produto ele é altamente compatível ou não em relação a essas misturas, né? E a gente tem lançado realmente diferentes produtos, né? A gente lançou recentemente um produto chamado Green Up,
que é um produto que a gente fez mais de 1.000 misturas diferentes, mais de 1.000 combinações diferentes, e atingimos aí aproximadamente 95% de compatibilidade, né, dessas misturas. Então, é um produto que traz muita segurança para o produtor. O produtor está cada vez mais sedento disso, de segurança, né, porque cada vez mais ele tem que usar mais produtos, e aí fica aquela incógnita, né? Será que, de fato, isso vai funcionar? Será que eu vou ter realmente sinergia nessa cauda ou vou ter um antagonismo, né? Então, a gente consegue trazer essa segurança para o produtor em campo. E esse Green Up, ele faz o quê? Qual é a função do Green Up? Legal, Toninho. Boa pergunta. Na verdade, assim, o Green Up ele é um produto nutricional e o grande diferencial dele, né, a gente faz a complementação, ele é um produto solúvel, nós fazemos a complementação de alguns micronutrientes, principalmente, né, via foliar a partir desse produto, mas o diferencial é que nesse produto nós temos um balanço de nutrientes bastante em linha com a modernidade dos cultivos atuais, né? Então, os híbridos de milho, né, em relação aos híbridos de milho atuais, em relação aos híbridos de 10 a 20 anos atrás, eles mudaram. Hoje a gente produz mais e a planta ela extrai mais nutrientes, né, automaticamente, né? Só que essa extração ela não só aumenta, como o balanço também muda. Então, ela extraía mais um determinado nutriente em relação a outro e hoje é diferente, né? Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, né, a planta de milho até o estádio de V8, que a gente chama, é a forma qual a gente mede a idade da planta, até o estádio de V8, que é a fase, está dentro do ciclo vegetativo da planta, até esse estádio, ela extrai atualmente, a cada 1 grama de zinco que ela extrai, ou seja, que ela se alimenta, ela extrai 1 grama de manganês. No passado, era diferente, para cada 2, 3 gramas de zinco que ela extraía 1 grama de manganês. Então, se o produtor ele passa a utilizar tecnologias, produtos, né, antigos, que foram desenvolvidos aí há 5, 10, 15 anos atrás, para os híbridos modernos, ele passa a ter uma certa deficiência de nutrientes, como, por exemplo, o próprio manganês. Então, o diferencial do Green Up é que nós temos um balanço de micronutrientes em linha com a extração atual, né, dessa cultura, no caso o milho, né? E nós temos outros produtos, né, direcionados às outras culturas, mas no caso o Green Up principalmente a gramíneas, né? Então milho, cana-de-açúcar, trigo, né, as pastagens em gerais, né? Então esse é um dos grandes diferenciais do Green Up. Fora a compatibilidade que a gente acabou de dizer, que é algo que nos preocupa bastante, a gente gasta bastante energia no que diz respeito à pesquisa em cima de compatibilidade, né? De fazer com que esse produto seja estável em mistura quando associado com outros produtos em tanque. Pois é, você estava falando isso aí tudo e eu estava dando uma viajada aqui. Quer dizer, para você que está nos assistindo, é muito importante que a cada safra que passa, o produtor se modernize mais através do que está acontecendo nessa mudança rápida de componentes químicos em relação ao produto que a gente está plantando, a planta que a gente está utilizando. Quer dizer, muita gente, às vezes, está jogando o produto fora por falta, às vezes, até de conhecimento, de conhecer tanto o produto que ele está comprando, quanto o produto que ele está plantando. Então, hoje, esse conhecimento é fundamental para o aumento da produção e da produtividade. E pode ter certeza absoluta, a velocidade com que vão aparecer produtos novos aí é um negócio simplesmente fantástico, né? Então, precisa estar ligado 24 horas por dia nessas transformações. Ô João, o nosso tempo, a conversa estava boa demais da conta, eu até gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, João, porque essa conversa interessa muito, principalmente quando a gente fala de pastagens. Essa integração entre lavoura e pecuária, isso é muito importante, baseado nesse produto que você falou, que é o Green Up. Isso interessa muito para nós aqui. Isso, a gente fica à disposição, Toninho. Fica à disposição para conversar outras vezes, a gente tem muita informação também, tem muita coisa nova, eu falei do Green Up, mas nós temos outras linhas de produtos também que nós estamos lançando para o mercado, tanto para aplicação foliar, quanto para aplicação em solo, né, quanto adjuvantes. Nós temos a parte de biológicos também, que é uma empresa irmã da Fortgreen, que é a Forte. Então tem muita coisa para a gente conversar. Pois é. Né? Então fico à disposição e agradeço o convite. Ô João, qual é um site para quem estiver nos acompanhando agora, entrar aí e bater um papo com vocês e pegar mais informações?
É fortegreen.com.br. Pode acessar lá que tem todas as informações necessárias aí para entrar em contato conosco. Tá bom. João, muito obrigado, gostei demais dessa conversa e pode ter certeza absoluta, nós vamos te cutucar mais um pouco aí, tá bom, meu irmão? Opa, que isso, vamos lá, vamos falando. Um abraço. Muito obrigado. Vocês. Falou, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.